Olá a todos, meu nome é Tarcísio, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje no nosso Drops de Photoshop a gente vai discutir alguns assuntos, né? Mas antes de partir para a ferramenta propriamente dita, eu quero conversar com vocês a respeito da pesquisa de imagens no Google. Então eu vejo muitas pessoas errando nessa parte, né? Então a gente vai fazer um pequeno tutorial de introdução, né? Primeiramente para me apresentar para vocês também. E vou falar um pouquinho mais de mim, né? Meu nome é Tarcísio, eu sou mestre em administração e o meu foco é em comportamento do consumidor. Trabalhei também 15 anos na área de publicidade, marketing, propaganda, né? Na criação de conteúdo, na criação de peças publicitárias, na criação de embalagens, enfim. Nessa área de direção de arte eu fiquei bastante tempo também trabalhando. E fui fazendo muitos cursos também a respeito do Photoshop, muita tentativa e erro. Eu sempre falo para vocês, para os meus alunos, o seguinte: a gente sempre tem que ir, não pode parar nunca, que é um programa que sempre está com novas ferramentas. Mas antes de só pensar na ferramenta, a gente tem que ver o que a gente precisa, quais são os nossos objetivos. E a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso hoje. Então, o que nós vamos dizer na aula de hoje? Como procurar, né, as melhores imagens da internet. Então, assim, as imagens gratuitas, a gente não está falando hoje de banco de imagens, tá? Então, assim, tudo que... Até banco de imagens a gente vai falar mais de um banco de imagem gratuito. Mas eu quero ver com vocês, por exemplo, algumas dicas que podem nos ajudar. A gente vai primeiro no Google, vamos lá. E aqui, pessoal, por exemplo, eu quero descobrir aqui uma logo já feita, vamos colocar aqui logo Nike. Só que aqui em cima a gente vai procurar imagens, né? Mas eu não vou sair já pegando a primeira que eu ver aqui. Então eu vou em ferramentas, tamanho grande. Aí você pode escolher. Pode também tem, por exemplo, maior que 2 megas, enfim. Tem outros presets aqui, né? Nesse momento eu vou colocar só o grande. E eu vou colocar aqui também, por exemplo, eu já quero uma imagem em PNG. O que seria o PNG? Ele já vem para mim sem o fundo, tá? Para eu colocar no Photoshop e já poder, né, nesse caso, sobrepor em outras imagens em algum post que eu criar aqui nesse momento, né? Então vamos lá, logo Nike PNG. Vamos tentar essa daqui. E vocês já percebem que tem esse quadriculado aqui em volta, no fundo da imagem, que quer dizer que ela é uma imagem sem fundo, que a gente está salvando só o que está na logo mesmo. Então clica no botão direito, salvar imagem como, e a gente já vai colocar na nossa pasta, né? A gente vai fazer uma organização. Por exemplo, na aula 1, eu já posso colocar aqui imagens, criar uma pasta, né? Clicar com o botão direito, novo pasta, imagens. E já salvar aqui, de repente, se você quiser deixar um outro nome, logo Nike, e eu venho aqui em salvar. Muito bem. Depois, isso serve para qualquer outro tipo de imagem também, não só em PNG, tá, pessoal? E, por exemplo, eu vou passar também algumas dicas de bancos de imagens gratuitos. Por exemplo, o FreePic, você pode ver também aqui, ó, já deixei aberto. Ops, esse outro aqui, esse primeiro. Então, por exemplo, eu quero digitar alguma coisa que tem a ver com esporte. Então vamos lá, esportes. E eu vejo quais são as opções que ele vai me trazer. Aqui eu tenho principalmente esse site é para vetores, né? Então eu vou ter vários gráficos, vários logos. Então eu vou poder pegar esse vetor, né? Que é essa imagem em altíssima resolução. Não só isso, né? Não quer dizer só resolução nesse sentido, mas que você pode mudar todas as funcionalidades dessas formas, né? Desses shapes. Então, por exemplo, você pode escolher qualquer tipo de imagem, principalmente aquelas mais simples, tá? Eu sugiro isso para quem está começando, para depois vocês conseguirem mexer. A gente vai fazer uma aula só a respeito disso mais para frente, tá? Como utilizar os vetores e como editá-los, né, para a gente utilizar aí nos nossos posts.
Então essa é a primeira dica, que eu também consigo outras imagens sem ser vetores, então se você buscar um pouco mais, você vai encontrar também imagens, digamos assim, de fotos normais. Então você pode baixar, tem que dar uma olhadinha que às vezes eles pedem, quando tem esse ícone aqui de coroa, quer dizer que essa imagem é paga, mas tem várias outras, deixa eu só achar algumas aqui, que elas são gratuitas. Vamos ver, então esse rapaz fazendo yoga aqui, ele é grátis, então você já pode vir aqui em download gratuito, e já pode partir e salvar, tá? Onde você precisa. Vai lá, clica, salvar, se você quiser mudar o nome do arquivo também, tranquilo. Ele vem zipado, tá pessoal? Então vocês depois façam a retiragem, né, do WinRAR, o meu é o WinRAR que eu estou usando aqui. Então ele dá essa dica para nós, ó. Ei, lembre-se de quando você precisa atribuir. Então às vezes eles querem que você dê, né, o crédito também para o autor dessa imagem, que é legal também vocês fazerem isso, né? Dependendo do material que vocês utilizarem. Ele dá outras sugestões aqui para baixo também. Então fica bem interessante para vocês estarem procurando outras imagens relacionadas. Tá joia? Depois disso, vamos voltar aqui ao nosso roteiro. O outro banco de imagens que a gente pode procurar imagens sem ser vetor nesse caso, tá pessoal? Aqui já são imagens de fotografias mesmo, que é esse segundo que eu deixei aberto aqui, que é o Pexels. Nesse caso, eu vou voltar na página inicial. Nesse caso eu tinha procurado aqui Dogs. Então você pode vir aqui e já vai aparecer uma infinidade de fotos também em alta resolução. Tem outras que não estão tão em alta, mas a maioria delas já dá para trabalhar muito bem a questão das redes sociais. Olha só que legal esse exemplo aqui. Você já pode vir aqui em Free Download, ele vai te dar a largura, o tamanho, né, em pixels. Então esse original aqui está 2000 pixels por 1496. Se eu venho aqui em Free Download, e ele vai pedir para você salvar também, nesse caso, na pasta que você já está salvando. Vamos lá, salvar. E a gente já conseguiu ótimas imagens também para os posts de vocês. Então, dependendo do que você precisa. E uma dica, sempre faça essa busca, né, procurando em palavras em inglês, que vai ser bem melhor nesse sentido. Como é um site internacional, né, então vai funcionar bem melhor assim. Tá bom? Vamos ver aqui o nosso próximo assunto. Antes de mais nada, a gente precisa saber também o que é DPIs, né? Essa sigla significa, né, dots per inch, né, que em português significa pontos por polegada. Então representa o número de pontos, né, que podem ser encontrados em uma polegada de uma determinada imagem. Então assim, só para vocês entenderem, né, por exemplo, quanto mais DPIs tem uma imagem, ela é tida, digamos assim, como de alta resolução. Para as imagens da internet, a gente utiliza muito 72 DPIs, tá? Mas depois a gente vai ver isso na prática, eu vou falar para vocês mais a respeito disso também, tá bom? O sistema de cores que a gente utiliza para a internet, como a gente vê mesmo as telas, né, as questões de colocar nas redes sociais, a gente vai utilizar o RGB, tá? Que quer dizer Red, Green e Blue, e a mistura dessas cores, né? E o CMYK é mais utilizado também para impressão, tá, pessoal? Então, se você for fazer alguma saída para gráfica, exportar algum arquivo para gráfica, vocês exportam em CMYK, que quer dizer essas cores aqui, ciano, magenta, yellow e black. Depois disso, né, eu queria discutir, isso é bem interessante, porque assim, a gente pode utilizar a ferramenta, mas se a gente não tiver bom senso, a gente vai criar muita coisa estranha e não vai ficar bacana. Então assim, o que é interessante e o que não é interessante. A gente vai falar a respeito disso. O que não é interessante, poluição visual, ruído na comunicação. Então assim, aquela mensagem que não tem um propósito, né? Ou então você fala de assuntos que não tem nada relacionado à sua arte, ao seu objetivo de comunicação. E ambiguidade na mensagem e difícil leitura. Ou seja, o duplo sentido também atrapalha muito, tá? Então, quanto menos complicado você ser nessa parte, melhor para o seu
receptor, entender a mensagem e você conseguir fazer aí algo relevante, né, que ele venha entender. Depois disso, o que seria interessante, né? Clareza e limpeza visual, fácil comunicação, ou seja, utilizar também a criatividade, adequação de textos e imagens, isso daí conta muito também. Então trouxe um exemplo aqui do que não fazer, né, nesse sentido. Então vocês podem ver aqui, não desmerecendo quem fez também, né, porque isso a gente vai aprendendo. Se eu for mostrar também alguns trabalhos para vocês antigos, vocês vão dar risada. Então assim, é uma questão mesmo de aprendizagem. Então a gente cresce muito vendo boas referências também nessa área, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui a formatação, né, de desktop, notebook. Então vocês veem aqui que tem vários tipos de fontes, não tem um alinhamento, então assim, a pessoa não está preocupada no sentido básico de leitura, e isso acaba prejudicando o nosso post. Então assim, um post interessante que eu separei aqui que eu tinha feito para um cliente aqui de Presidente Prudente, onde eu moro, né? Então assim, uma imagem que já venha falar da coleção que ela está trabalhando, então assim, uma campanha para o Dia das Mães, 20% off nas compras à vista. Então assim, tudo que você trabalhar, desde a identidade das cores, a gente faz uma reprodução também nesse sentido, para melhorar essa comunicação, que vai fazer toda a diferença. Então assim, se vocês forem reparar, os dois, digamos assim, os dois posts foram feitos no Photoshop. Às vezes esse aqui pode até ter sido feito em outros, mas eu acho que também foi feito no Photoshop, mas a diferença é grande quando a gente fala nessas questões de comunicação, desses detalhes que fazem toda a diferença, né? Então assim, quando a gente vai criar um novo documento, o que eu sugiro? Que a gente venha organizar as pastas. Então assim, a pasta de imagens, ou por exemplo, dos formatos que a gente for utilizar também. Por exemplo, PNG, as imagens a gente coloca lá, o export, né, o que a gente fizer depois em PNG. E o PSD, que é o arquivo do Photoshop, né, a gente também pode criar uma pasta aí PSD para estar salvando todos esses arquivos, tá? E é isso, para essa aula foi essas dicas, né? Então para a gente começar foi uma aula bem de introdução mesmo. E agora é com você. Eu sempre trago essa imagem aí para a gente estar sendo instigado a criar coisas novas. E não se esqueça, né, de se inscrever no nosso canal. Deixe seus comentários, o que vocês querem aprender nesse sentido aí de criação de posts para redes sociais. E compartilhe, se você achou interessante, compartilhe com seus amigos. E nos vemos no próximo vídeo.